Bora de opinião sem spoilers de Homem-Aranha 4, Um Novo Dia. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e já assistimos o quarto filme do Homem-Aranha do Tom Holland, o primeiro, dirigido pelo Dustin Daniel Cretton, e aqui vai a minha opinião sem spoilers. Depois eu vou fazer um vídeo também com spoilers, comentando alguns assuntos e como esse filme funciona pro futuro da Marvel nos cinemas. Bom, primeiro ponto importante é que tem uma cena pós-créditos depois daqueles créditos finais. É uma cena importante, mas nem tanto, porque é uma coisa que a gente já suspeitava que fosse acontecer, tá? Então, caso você queira ir embora, não vai ser aquela cena que vai revelar um personagem novo, ou alguma coisa, um novo vilão, alguma coisa do tipo, tá? É uma cena importante, mas que a gente já imagina que vai acontecer. Outro ponto importante desse filme também é que talvez você precise ter visto só o terceiro Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que é o filme que traz as versões do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Porque o Tom Holland aqui, o Peter Parker do Tom Holland, ele cita alguns momentos que ele teve com esses dois, e também, principalmente, pra gente entender por que a MJ e o Ned não lembram dele. Então, se eu fosse falar pra vocês, tais filmes você precisa assistir antes de ver o Homem-Aranha 4, é só o Homem-Aranha 3, tá? O restante, sinceramente, não faz muita diferença para você entender este filme. É claro que você vai ter todo um contexto do personagem, de todas as vivências dele, mas não precisa para esse filme. Agora vamos falar um pouquinho do que sempre me pega nos filmes, que é o que eu acho mais importante, que é o ritmo. É aquele negócio de você estar no cinema e querer mexer no celular, é você ficar vendo quanto tempo falta para acabar o filme e tudo mais. E aqui não tem esse problema, tá? Esse filme, como eu já disse naquele vídeo rápido de primeiras impressões, ele tem tudo o que os fãs do Homem-Aranha esperam dele. E ele tem também tudo o que os fãs da versão do Tom Holland, ou que os fãs do personagem, queriam ver na versão do Tom Holland, que a gente não estava vendo. Uma das reclamações daqueles fãs mais assíduos do personagem, tudo mais clássicos, é de que o Tony Stark fazia muito pelo Peter e o Peter conseguia se virar sozinho. Essas pessoas agora estarão muito bem servidas aqui, porque a gente vê toda a genialidade do Peter Parker e como ele consegue se virar literalmente sozinho. Não tem nem Tia May mais, não tem a MJ, não tem o Ned, não tem ninguém para ajudar ele, e ele se sai muito bem nisso. Falando um pouco da atuação do Tom Holland especificamente, eu acho que ele tem um negócio com o Homem-Aranha onde ele fica muito mais à vontade, e a atuação dele se torna muito mais leve, muito mais natural. Não leve porque o filme tem vários momentos de carga dramática pesadas, mas eu acho que a mesma situação do Robert Downey Jr. interpretando o Tony Stark, é meio que ele, sabe? Então eu vejo o Tom Holland muito mais à vontade quando ele está fazendo o Homem-Aranha do que em outros papéis. Eu não achei ruim a atuação dele em Odisseia, eu falei disso também no vídeo do Veredito, mas aqui ela é muito melhor. Ele tem algumas nuances aqui que é dele mesmo, parece que é dele. Quando ele lê o roteiro, ele vira o Peter Parker e ele solta tudo com a maior naturalidade de todas. Outro ponto importante, a trama, ela se desenvolve num ritmo muito bom e numa consistência muito boa em termos de roteiro também. Não é uma trama confusa, você entende tudo que está acontecendo, não desde o primeiro momento, porque o filme tem mistérios que ele vai te contando, mas é tudo muito bem colocado. Não é tão explicativo quanto outros filmes que a gente até reclama, não tem que ficar explicando toda hora, mas é um filme que vai te manter imerso ali, e se você estiver prestando atenção, você não vai ter nenhum problema para compreender toda a sequência de acontecimentos que está rolando. Esse filme também apresenta novos personagens, tem surpresas de personagens que as pessoas não estavam esperando que aparecesse aqui, não são muitas, mas tem, e é legal. Não é uma participação também muito crucial nem nada do tipo, justamente por isso que eles conseguiram manter em segredo, mas faz sentido pra trama. A relação do Peter Parker com o Justiceiro, o Frank Castle, ela é muito boa. A dinâmica dos dois realmente é dessa irmão mais velho e irmão mais novo que eles já tinham falado em entrevista. E ela funciona muito bem. Nas HQs ela funciona bem. E aqui também, muito por conta do contraponto que o Justiceiro já tem com o Demolidor, que um mata e o outro não, e o outro fica tentando impedir ele de matar, mas com a inocência do jovem Homem-Aranha, do jovem Peter Parker, então funciona ainda melhor. E o Peter Parker, ele tem esse tom meio debochado, fazendo piada, então ele consegue irritar o Frank Castle muito mais do que o Matt Murdock conseguiria. What are you doing here? She tells me I gotta come watch you. Did she actually say that to you? Are you blushing? How could you tell if I was blushing? I'm wearing a mask! Agora vamos falar das cenas de ação. Meus amigos, o Dustin Daniel Cretton, ele já mostrou que ele era capaz quando a gente viu como ele dirigiu Shang-Chi.
Tem uns momentos de Shang-Chi que parece anime em live action. Ele fazendo Rasengan, um monte de coisa. É um negócio absurdo. E aí quando ele entra no Homem-Aranha, que ele tem que fazer uma ação um pouco mais palatável, no sentido de ser mais realista, né? O Homem-Aranha não vai soltar um Rasengan igual o Shang-Chi fez com os 10 Anéis lá, por exemplo. Mas as lutas, a sequência de ação, elas são muito boas. Uma coisa que a gente tinha no trailer é de ver alguns momentos onde o Homem-Aranha vai pesar a mão. Ele não vai se segurar e vai acabar exagerando um pouco na luta. Esses momentos brutais, eles são intensos, realmente. Tipo, você fica meio, caralho, mano, o que tá acontecendo? Calma, calma, tá ligado? Então, são cenas de ação realmente muito boas. E o Dustin Daniel Cretton ter usado o maior número de efeitos práticos possível, engrandece muito a experiência. A gente tem umas cenas do Peter balançando na teia por Nova York que é extremamente imersivo. Eu não vi em 3D, mas eu acredito que se alguém vê em 3D aqui vai ter também uma experiência muito foda. Que 3D também hoje em dia não funciona tanto, né? O IMAX já chegou e já passou o 3D, então ou você vai ver numa sala normal ou você vai ver em IMAX. Mas pra quem gosta do 3D, eu acho que isso vai funcionar muito bem, porque essas cenas da gente tendo o ponto de vista do Homem-Aranha quando ele tá correndo por Nova York com as teias dele é um negócio sensacional. E falando em cena de ação, a gente tem vários outros momentos de cenas que replicam momentos dos quadrinhos. A gente já tinha visto vários desses no trailer. O Dustin Daniel Cretton e o Tom Holland falaram de como foi difícil para eles ficarem na posição exata e refazer essas imagens sem usar o CGI. E eles fazem muito mais. Inclusive tem uma clássica do Homem-Aranha com o Justiceiro. Se você sabe de quadrinhos, você sabe do que eu tô falando. Que eu já suspeitava que estaria. Acho que até em uma das análises de trailer eu falei, vai ter essa cena. E essa cena acontece. E essa cena é absurda. Tá? Algumas teorias da internet estavam certas, outras muito erradas. Surgiu uma teoria recentemente aí, nessa última semana de lançamento do filme, essa estava errada, tá? Eu nunca acreditei que essa teoria fosse possível, porque é um negócio meio inviável, né? Vocês podem saber, é uma teoria envolvendo só o Peter Parker, tá? E essa teoria realmente não acontece aqui. As cenas de ação, quando o Hulk está também em jogo, é aquele Hulk de novo. Um Hulk que as pessoas pediam pra ver de novo, que remete àquele Hulk mais brutal que a gente viu. A gente viu em Thor Ragnarok, que a gente viu no próprio filme do Edward Norton. O Hulk perdendo o controle e sendo um monstro descontrolado realmente, que a gente viu também quando lá em Era de Ultron, quando o Tony Stark tem que usar a Hulkbuster. Este Hulk está de volta. Então eu acho que o Dustin Daniel Cretton, pra fazer esse filme, ele pegou várias reclamações dos fãs e falou assim, eu vou dar pra esse pessoal aqui o que eles querem. Então a gente tem um Peter Parker independente, mas assim, completamente independente. A gente tem um Hulk fora de controle, mas assim, completamente fora de controle. A gente tem um Frank Castle e um Homem-Aranha funcionando numa dinâmica muito intensa. E a ação aqui, ela é um primor. Tá? As cenas do Homem-Aranha, seja ele balançando, seja ele treinando, seja ele enfrentando os vilões dele, elas são incríveis. E outra coisa também, vamos falar um pouquinho do romance com a MJ, de novo funciona demais. Eu sou cadelinha desses dois, eu acho muito foda, e a carga dramática que vem com essa situação que a gente viu em No Way Home, dela ter esquecido ele, é muito forte. Eu não sou parâmetro em relação a chorar em filmes, porque eu choro em muitos filmes que vocês com certeza não choram. Mas aqui, a maioria das cenas da MJ com o Peter, elas me atingiram num nível pesado. E teve uma cena do Tom Holland com a personagem da Sadie Sink que, mano, essa eu debulhei em lágrima. Tá? E vocês vão saber que cena que é, porque eu acho que essa cena sim é uma cena que a maioria das pessoas que for assistir vai chorar. No cinema que eu tava, na cabine de imprensa lá, tinha muita gente, sabe, quando você escuta a galera na sala de cinema meio que limpando lágrima e tudo mais, tinha muita gente passando por isso nessa sessão. Então eu acredito que esse momento sim. Outros momentos que eu chorei, talvez as pessoas não chorem e eles englobam principalmente este relacionamento do Peter com a MJ. É um drama que a gente já sabia que ia acontecer e que não se resolve ainda neste filme, tá? Então ele vai continuar nessa situação que é um relacionamento também muito forte. A química do Tom Holland com a Zendaya a gente nem precisa falar. Eu coloco eles ali quase no mesmo nível do Andrew Garfield com a Emma Stone, porque aqueles dois eram absurdos. E eu coloco estes dois, Tom Holland e Zendaya, Andrew Garfield e Emma Stone, muito acima em termos de química e relacionamento do que a gente teve com o Tobey Maguire e a Kristen Dunst, tá? Eu acho que aqui eles funcionam muito bem
quase tão bem quanto, ou até no mesmo nível que o Andrew Garfield funcionava com a Emma Stone. Eu acho que no mesmo nível, até porque o Tom Holland e a Zendaya, eles têm um relacionamento fora de tela mais forte do que qualquer outro já teve, né? Então isso reflete no que a gente tá vendo também quando a gente tá assistindo o Peter Parker e a MJ. Tem muito de Tom Holland e Zendaya ali. E a Zendaya é uma atriz fantástica, então todas as cenas dramáticas que a MJ tem, e nesse filme ela tem várias, são muito bem feitas. E agora, para finalizar, vamos falar do vilão do filme. Um ótimo vilão, aqueles vilões com motivação, um vilão que vai te levar pro lado dele, você vai entender as motivações dele e no final a situação vai mudar completamente, né? Não é de fato aquele vilão que quer o mal absoluto, como por exemplo o Caveira Vermelha. Ele é um vilão um pouco diferente, mais parecido com o Killmonger ali, mas que tem um arco completamente inédito, tá? Uma coisa que as pessoas não estão esperando de fato. Eu acho que o que esse personagem passa aqui é bem intenso e é muito, muito forte. É um personagem que vai voltar no futuro da Marvel e vai voltar de um outro jeito, tá? Não vai voltar como vilão. É aquele estilo de coisa que acontece com a Wanda, por exemplo, só que é o contrário. A Wanda chega como uma heroína e depois ela acaba se tornando vilã lá em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. O vilão desse filme aqui vai se tornar um herói em algum momento. Então a motivação dele é muito forte e todo o drama que esse personagem carrega faz com que a audiência compre o lado dele e torça pra ele em certo momento do filme, tá? Então chega uma hora que a gente tá do lado dele, não do lado do Homem-Aranha, não do lado do Justiceiro, do lado deste vilão. Bom, basicamente é isso sobre a minha opinião sem spoilers. Eu vou fazer um vídeo com spoilers respondendo as perguntas que vocês mandaram na caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Então já ativa o sininho para receber a notificação de quando esse vídeo for postado também. E comentem aqui embaixo depois que vocês assistirem se vocês sentiram a mesma coisa que eu, se vocês acharam o filme mais ou menos, se vocês gostaram. Na minha opinião, tirando o No Way Home, que é um filme que tem uma carga emocional diferente ali, este é o melhor Homem-Aranha do Tom Holland que a gente já teve até hoje. O No Way Home eu não contar, que ele é meio que um evento cinematográfico, então a gente não pode comparar esse filme nem com os 3 do Tobey Maguire, nem com os 2 do Andrew Garfield e nem com os outros do Tom Holland. Ele é meio como se fosse uma reunião de equipe como os Vingadores, tá? Então tirando ele, este Homem-Aranha é o melhor do Tom Holland e eu colocaria ele no meu top 3, no meu top 2, tá? Talvez eu esteja um pouco emocionado porque eu acabei de assistir, mas eu colocaria assim esse filme no meu top 2 filmes live action de Homem-Aranha, ao lado do Homem-Aranha do Tobey Maguire, mas o primeiro, tá? Eu sei que muita gente tem o segundo como o melhor de todos, mas eu coloco o primeiro do Tobey, este do Andrew Garfield agora, Homem-Aranha 4, Um Novo Dia, e Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire logo em seguida. Sempre bom lembrar, tirando o No Way Home. Então é isso, pessoal, muito obrigado, não se esquece de se inscrever no canal e fique esperto para receber o aviso do vídeo com spoilers. É nóis!